Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais esse trabalho que é promovido aqui pelo CETRELV em São Paulo, Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade. NEP de Saulo a Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos hoje dando continuidade aos estudos da parábola do administrador infiel. Começamos o estudo dessa parábola já há dois encontros, sendo que o primeiro encontro, como nós estávamos ali iniciando os nossos estudos no NEP, nós fizemos ali primeiro um trabalho que apresentasse para nós o que significa uma parábola, como é uma parábola, qual o objetivo, qual o que uma parábola procura ensinar, o que ela traz para nós, e nós utilizamos e procuramos utilizar todos os recursos que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, nosso manual de trabalho, né? Que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E ali a gente fez os primeiros exercícios junto com o Evangelho e junto para que a gente pudesse ali compreender e pudesse ter mais recursos de entendimento do que é uma parábola e como que a gente deve analisar uma parábola. Já na semana anterior, há 15 dias atrás, a gente começou a fazer um esboço sobre a parábola. Como assim um esboço? A gente procurou entender quem são os personagens principais e procuramos ali dar uma ideia, principalmente no que diz respeito a recursos, no que diz respeito aos talentos, no que diz respeito àquilo que é de Deus e que é nos confiado. Então, há 15 dias atrás, a pergunta que a gente fez era quem era o rico proprietário. E nós chegamos à conclusão que o rico proprietário era Deus, que poderia simbolizar Deus ou até mesmo Jesus, porque afinal de contas, aqui na Terra, quem é o administrador, quem é o, vamos dizer assim, o diretor dessa escola é Jesus Cristo. Então, sobre a sua tutela, estamos todos nós, os seus rebeldes tutelados, né? E todos os recursos que também ali estão à disposição e que por ele, Jesus, podem ser todos direcionados. Obviamente que, como o próprio Cristo disse, eu e o Pai somos um, ou seja, estamos em perfeita, não sintonia, mas em perfeita comunhão, ou seja, tudo aquilo que o Pai deseja, Jesus realiza. Eu não vim para fazer a vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E veio para fazer exatamente aquilo que Deus esperava e Deus desejava passar para nós, seus filhos. Ele, portanto, Jesus era o médium de Deus, conforme nós vemos lá na Gênese de Kardec. Falamos um pouquinho também sobre o que é nosso e o que é de Deus, e para isso a gente utilizou o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, itens 9 e 10. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Conversamos bastante sobre isso, falamos onde há propriedade agrícola, né? A propriedade agrícola, a propriedade de trabalho, onde nós trabalhamos, onde nós estamos aqui estudando, qual é a escola? A escola é o bendito planeta Terra, que nos acolhe, e essa é a nossa propriedade para trabalho. Quem é o administrador? O administrador também, nós chegamos à conclusão que qualquer um de nós, qualquer ser humano, ele sempre tem sobre ele ali uma confiança, algo que lhe foi confiado. Óbvio que nós chegamos também, pelos estudos realizados lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 9 e 10, e também vimos nesse o item de número, deixa eu só confirmar, porque fica na gravação, né? Então, eu gosto de confirmar. É o item de número. É o item 6 do capítulo Não, 16? item 15. Não, desculpa, o item 14. É o item, é o item 14, desprendimento dos bens terrenos. Nós conversamos um pouco sobre isso, falamos um pouco sobre isso, né? E a gente falamos, aí nós começamos a trabalhar uma similaridade, né? A gente falou sobre algumas parábolas e os usos dos recursos em cada uma das parábolas. E aí a gente falou primeiro, a gente trabalhou sobre a parábola, deixa eu ver aqui, apropriação indébita, a parábola do rico e Lázaro.
onde nós trabalhamos com o aspecto da avareza, a retenção egoísta. Depois nós conversamos um pouco sobre a parábola do rico insensato, que fala sobre a negligência com as responsabilidades. Também foi uma parábola que a gente conversou, então a gente viu o mau uso daquilo que nos foi confiado. Falamos um pouco sobre a parábola dos talentos, e aí nós falamos ali sobre o ato falho, a imprudência, a negligência, inclusive o medo daquele que recebeu e enterrou o talento, né? Até fez um comparativo que o enterrar o talento é uma paralisia tão grande que é simbolizada, principalmente no Evangelho, pelo próprio Rio Jordão, né? Que ele forma o Lago de Genezaré, porque a água do Jordão passa pelo Lago de Genezaré e desce com destino a, a, ali a região onde tem ali Jericó, né? Jericó é um pouco mais adiante de Jericó, que você tem ali o Mar Morto. E o Mar Morto ele simboliza exatamente essa retenção, porque ele recebe a água do Rio Jordão e não passa para ninguém. E por isso também é chamado de Mar Morto, né? Porque ele não serve, ele não está servindo, né? Então fizemos um comparativo, foi muito legal essa passagem, e eu finalizei falando sobre a parábola dos dois filhos. E que na parábola dos dois filhos representava exatamente aquele que pede pede uma quantidade de talentos, mas ainda não está preparado para aqueles talentos. Ele pede. E até comentei que há uma pergunta no Livro dos Espíritos em que se pergunta: você pode pedir a prova da riqueza e ela pode lhe ser concedida? E ele falou: sim, pode, como experiência, porque você vai perder isso, você não tem ainda condições de administrar. E ali aquele filho mais novo, lembre, está na parábola o mais novo, né? Ele pede a sua herança, ele pede, eu quero, uma parte da herança, eu quero bens, né? E ele vem para a terra e ele dissipa. A mesma coisa que acontece com a parábola que a gente vai analisar. Ele dissipa os bens, ele perde esses bens porque ele ainda não está preparado, ele ainda é imaturo. Falta para ele experiência. Porém, ele cai em si. Então, é uma parábola que é o evangelho dentro do evangelho. Eu não queria entrar muito nela, porque a gente vai um outro dia ter opções a gente conversar sobre essa parábola. Mas é uma outra forma também de a gente ver que esses recursos que são de Deus e que são confiados a nós, como devemos trabalhar com esses recursos. Então, na verdade, o que eu fiz na semana passada foi um apanhado geral, para que a gente pudesse ver em todas essas parábolas como seria o uso dos recursos, a melhor condição de utilização desses recursos, para que a gente pudesse ver, olha, primeiro, não posso reter egoisticamente, não posso pegar só para mim. Segundo, não posso enterrar, porque se enterrar também não tem serventia nenhuma. Terceiro, não posso só usar para os meus benefícios daqueles que estão ali junto de mim e que estão ali mais próximos e os pobres, como está lá na parábola do rico e Lázaro, né? Os pobres que se lixem, desculpe o tema, né? Mas é exatamente isso, né? Eu não posso simplesmente utilizar para egoisticamente enaltecer o meu orgulho. A gente não pode também trabalhar com uma questão de que, se você é imaturo, procure alguém que tenha mais maturidade para te ajudar, que é exatamente a questão ali do nosso irmão ali na parábola dos dois filhos. Mas isso foi o que a gente viu a semana passada. E hoje o convite é: vamos adentrar literalmente na parábola. Vamos começar a conversar sobre essa parábola. Vamos pegar os versículos e vamos dar uma analisada versículo a versículo. Agora nós vamos realmente, já temos uma boa base, construímos uma base mais ou menos sólida para a gente poder caminhar, porque de cara, gente, se você olha pelo tema, parábola do administrador infiel, primeira coisa, o tema foi dado por quem traduziu. Então, algumas vai estar a parábola do administrador infiel, parábola do mordomo infiel, parábola da infidelidade, eu já vi esse título também. O título é quem traduziu que deu, não está lá no Evangelho. E, infelizmente, o título às vezes nos leva a uma reflexão que não é bem o ensino, é bem o caso desse título. Ele nos dá uma ideia que, pô, nós vamos estar falando de um cara que parece ser um velhaco, parece ser um espertalhão. De certa maneira ele é, como eu vou até já dar um encaminhar aqui, como todos nós somos, tá? Como todos nós somos, a gente age realmente dessa maneira. Então ela é uma parábola muito interessante.
Essa parábola, diferente das parábolas anteriores, que é a parábola dos dois filhos, que é a parábola da ovelha perdida, que é da dracma perdida, que antecedem essa parábola, elas são todas parábolas que trabalham com a misericórdia divina. Essa parábola ela trabalha com misericórdia e justiça. Então, esse é o grande ponto. Justiça para nós ainda, a grande maioria de nós, justiça para nós ainda é justiceira. É a justiça da vingança, é a justiça do olho por olho, dente por dente. É a justiça da contabilidade que se sai um, tem que entrar um. Se sai dois, tem que entrar dois. E a justiça divina não trabalha dessa maneira. Então a gente vai entrar nessa parábola. Só que antes da gente iniciar os nossos trabalhos, eu queria convidar se alguém poderia fazer para nós a abertura, que eu normalmente gasto esses primeiros 9, 10 minutos exatamente para fazer esse. Como a gente ficou 15 dias afastado, para a gente mais ou menos se colocar novamente onde é que a gente estava andando, onde é que a gente estava caminhando, para a gente poder caminhar juntos. Agora eu gostaria de ver se alguém pode fazer para nós a abertura de hoje, por favor, antes da gente iniciar. Eu posso, O meu áudio tá bom? eu posso fazer. Por favor. Então, nós vamos pedir à espiritualidade maior que esteja presente conosco mais uma vez, porque sempre está, para que possa abrir os nossos pensamentos, os nossos corações, na direção do nosso Evangelho do Mestre Jesus, para que tenhamos condições de absorver esses ensinamentos e deles colocar em prática. Pedimos à espiritualidade que presente esteja em nossas mentes, abrindo cada vez mais o nosso horizonte, para que possamos expandir esses ensinamentos, porque o mundo está precisando de boas palavras, de bons exemplos. Que Jesus nos ampare, que Jesus esteja sempre conosco, que assim seja. Bom, vamos iniciar então a nossa parábola de hoje, a parábola do administrador infiel. Eu vou ler o versículo 1, vou fazer algum comentário, mais ou menos, a respeito do versículo 1, e vou abrir para as pessoas do grupo colocarem as suas dúvidas e também trazerem as suas contribuições. A gente tem feito normalmente esse tipo de trabalho, sempre colocando versículo a versículo. É uma experiência que tem dado muito certo, é uma experiência que a gente tem feito num outro NEP, inclusive em que pessoas que estão aqui são desse outro NEP, que é o Samuel e o Robredo, que é o NEP Amigos do Caminho, onde nós lá estudamos o Evangelho de Mateus. E a gente estuda o Evangelho de Mateus versículo a versículo, onde a gente vai ali colocando o versículo, a gente lê o versículo, um ou dois versículos, e vai ali colocando aquilo que cada um durante a semana conseguiu ali absorver, o que cada um ali conseguiu entender daquele versículo, e colocando até dúvidas, perguntando alguma coisa. Então, esse é o nosso trabalho. A gente vai tentar aqui colocar o versículo, eu vou trazer alguns pontos que me chamam a atenção e vou pedir, abrir, para que cada um, aquele que se sentir e desejar compartilhar, por favor, seja muito bem-vindo, compartilhe com a gente. Então, versículo 16:1. Eu vou usar a tradução do Haroldo Dutra Dias. Você pode usar qualquer uma, se você tiver aí a Bíblia do Peregrino, a Bíblia de Almeida, qualquer uma delas, não tem nenhum problema. Se de repente você notar alguma diferença muito grave de alguma palavra, de alguma tradução, a gente pode utilizar os recursos do NapSearch para que a gente possa ali, através daqueles recursos, a gente entender melhor, principalmente trazendo do grego uma tradução melhor para o nosso entendimento. Eu gosto muito da tradução do Haroldo, mas não digo que ela é a melhor de todas. Ela é uma boa tradução. Ela é uma boa tradução. E é exatamente aquela que eu vou utilizar. No versículo 16:1 dessa parábola, ele diz o seguinte: dizia também aos discípulos que havia certo homem rico que tinha um administrador, e este foi acusado perante ele de estar dissipando os seus bens. Bom, para quem Jesus está contando essa parábola? Essa parábola ele está contando exatamente aos fariseus. Se a gente for lá no 16:34,
Ele diz exatamente isso. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam todas essas coisas e o ridicularizavam. Então, essa parábola ele estava contando exatamente para os fariseus. E a gente sabe que os fariseus e os doutores da lei, eles têm conhecimento, principalmente do Velho Testamento, e eles têm conhecimento dentro daquilo que está dentro de toda a Bíblia hebraica. Então, ele tem que partir de um ponto que ele está falando com os fariseus. Obviamente que ali existia também, junto os seus discípulos, existia aqueles que estavam seguindo Jesus, os mais próximos, e até aqueles que não estavam tão próximos. Existia um grupo que deveria estar ali ouvindo essa parábola. Esse certo homem rico, a gente já sabe que representa Deus ou Jesus, ele e um administrador. O administrador, como a gente já viu, é uma pessoa como qualquer um de nós, que recebeu ali de Deus, recebeu de Jesus, uma certa quantidade de talentos, uma certa quantidade de bens, uma certa quantidade de posses, e que você está ali incumbido de utilizar aqueles recursos, como nós vimos, né, a utilização desses recursos, como deve ser feita a utilização desses recursos. Nós vimos como nós não devemos fazer, quando a gente fez análise das outras parábolas que trabalhavam exatamente sobre estes recursos. Porém, ele foi acusado de estar dissipando os seus bens. Dissipando os seus bens, ou seja, exatamente como se vocês olhar ali na parábola dos dois filhos, né? Ele tem ali um ponto em que o filho mais jovem, quando ele vai para a vida, que ele encarna, ele dissipa também os seus bens. O que é esse dissipar os seus bens? É gastar de maneira desproporcional, gastar sem dar o real valor sobre aquilo que lhe foi confiado, gastar sem dar o real valor sobre aquilo que lhe foi confiado. Interessante aqui porque ele foi acusado perante ele de estar dissipando seus bens. Então, há aqui um acusador, alguém o acusa. E aí a pergunta sempre que me fazem é assim, quem será que foi esse acusador? A pergunta é, precisa saber quem foi o acusador? Pensa o seguinte, se Deus é onisciente, Deus sabia que ele estava dissipando seus bens. Vocês concordam comigo? Deus é onisciente. E se ele confiou uma certa quantidade de bens a esse administrador, certamente, se esse administrador estava agindo mal com aquilo que lhe foi confiado, Deus estava ciente. Então, essa acusação, na verdade, ela pode ser perante a própria consciência do indivíduo, ou perante a própria divindade, ou até mesmo alguém que pode até, de alguma maneira, ter ali feito essa acusação. Aparentemente, pelo que eu entendi, pelo que eu percebo, isso daqui, na verdade, a acusação é própria consciência dele. Porque existe aqui uma situação, existe uma confiança, existe algo que foi lhe confiado, e você está gastando isso de maneira absoluta. Em algum momento, isso de alguma maneira vai ser pedido. E nesse momento, as coisas vão ser ali colocadas e você vai cair, vai ter um momento de percepção. E a gente vai perceber isso um pouco mais adiante. Só que antes de passar para o próximo versículo, eu gostaria de colocar. Alguém gostaria de fazer algum comentário que acha pertinente, que acha interessante sobre esse primeiro versículo? Por favor. Edu, eu fiquei exatamente com essa dúvida. Quem acusou ele, né? Por que o acusou? E eu não tinha parado para pensar nessa possibilidade que você colocou agora, que foi a consciência dele. E Veja, ninguém como precisaria. dizia Chico, todos nós somos, como é que o Chico falava? Todos nós somos marginalizados, só que o ladrão que está lá preso, ele só foi descoberto pela consciência. Nós fazemos as coisas pelo caminho errado, incorretas, e o que nos acusa? Como nós somos descobertos? Pela nossa consciência. Eu não tinha parado para pensar dessa forma que você falou, mas não tem importância saber quem o acusou.
Não, porque Deus é onisciente. Deus estava ciente do que estava acontecendo. Ele tinha consciência exatamente do que estava acontecendo. E se ele tinha consciência, não havia ali, não havia, inclusive, que é perante ele, perante quem? Perante Deus. A própria colocação, né? Foi acusado perante ele, perante o homem rico, né? Então, se o homem rico é Deus e Deus é onisciente, Deus sabia exatamente o que estava acontecendo. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Ô, Eduardo, Du- com essa, eu também não havia pensado, semelhante a Márcia, eu não havia pensado essa autoacusação, né? Fiz uma rápida conexão aqui com a parábola do filho pródigo, em que existe também uma autoacusação. Pai, pequei contra ti e contra os céus não sou digno de ser chamado teu filho. Ele se percebe na situação de ter feito mau uso, né? Mas numa situação completamente diferente, foi por conta de ter acabado todos os recursos, ou seja, ele teve que sofrer para ter essa conexão de, claro, teve o arrependimento também, mas se identificar como acusado de ter feito mau uso dos bens que o pai havia lhe concedido, né? Diferente aqui, né, que o outro estava lá gastando e a consciência, em algum momento, talvez pegando esse teu gancho que eu achei muito interessante, em algum momento a consciência despertou, né? Despertou para que ele pudesse de repente fazer um movimento, né? Fazer esse movimento semelhante ao filho pródigo, mas quem o chama é o pai, é o Senhor, né? Quem o chama aqui no caso é o dono, é o homem rico que o chama. Achei muito legal, Eduardo, essa tua conexão aí com essa ficha caída aí do próprio servo, do próprio mordomo, né? Muito bom, eu gostei, cara, muito legal. Eduardo, Antes de logo passar a palavra nas para a suas. Márcia, Pode eu só falar. queria colocar um ponto que eu acho interessante. Quantos de nós, às vezes, temos um sonho e nesse sonho a gente é levado, lógico, a gente está em desdobramento e a gente é levado em algum ponto e pedem para a gente analisar aquele ponto, mostram para nós uma determinada situação. Quantos de nós, às vezes, isso tem experiências de EQM, passa por um acidente, se vê fora do corpo, vê os resultados daquilo que você está praticando, e você volta e fala, puxa vida, né? Que oportunidade de ouro eu tive para refazer os caminhos. Então, esses relampejos, esses momentos, eles nunca deixam de acontecer. Sejam por sonhos, sejam por experiências de quase morte, sejam às vezes por um amigo que às vezes passando fala para você, eu não sei se é uma boa o que você está fazendo. E fala alguma coisa, e às vezes você nem dá ciência naquele momento, mas aquilo fica na tua cabeça e você vai, 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 e fala, realmente não. Então, em todos os momentos, seja por um amigo, seja por uma mensagem, seja por um texto que às vezes um livro que cai na tua mão, seja por um sonho, seja por uma experiência de quase morte, você é chamado aos compromissos que você assumiu antes da encarnação. Porque se há um projeto reencarnatório, esse projeto encarnatório foi você que fez. Óbvio que você esqueceu boa parte dele. Óbvio. Por quê? Você veio para cá e aqui, movido pelas coisas do mundo, por tudo aquilo que você vive no mundo, você acaba se sendo seduzido pelo próprio mundo. Mas não há sempre momentos em que você é chamado a atenção, em que você é
ali advertido, em que você recebe um panfleto, que você recebe um livro, que você recebe uma palavra, um amigo, um sonho, uma experiência de quase morte, uma condição mais drástica. Mas sempre você tem esses relampejos para você poder fazer a mudança de conduta. Então, essa acusação é uma acusação realmente muitas vezes consciencial, porque existe um projeto reencarnatório. Você recebeu uma incumbência, recebeu uma quantidade de, entre aspas, talentos, porque isso pode significar qualquer coisa que lhe foi confiada e que não foi colocada nas suas costas um fardo maior do que você podia carregar. É algo que você podia administrar, mas nem sempre você segue o planejamento. E aí a consciência vem com esses relampejos, lembrando do projeto, lembrando do que foi colocado. E você, lógico, tem o seu livre-arbítrio. Ele não é tirado de forma nenhuma, mas você tem esses momentos. Então, isso daqui a gente poderia também trabalhar dessa maneira. Foi por isso que eu caminhei nesse sentido, porque se Deus é onisciente, ele estava sabendo. Desculpa, mas ele estava consciente que o administrador estava realmente ali dissipando os bens. Isso não tem como dizer, porque a gente sabe, nós temos isso como um dos atributos da divindade. Deus é onisciente, então ele sabia, ele estava ciente. Márcia, por favor. É, dentro do seu primeiro relato, da introdução que você fez, você comentou que essa parábola, que a parábola dos dois filhos é o evangelho dentro do evangelho. E os estudiosos consideram essa parábola do administrador infiel e a passagem de Zaqueu também o evangelho dentro do evangelho. E todas elas têm muito em comum, principalmente a passagem do Zaqueu, essa questão da consciência, o acusar, né? Tanto que aí ele fala para Jesus, eu vou devolver todos os bens de quem eu tirei, tal, tal, tal. E falando, aproveitando essa fala que você acabou de fazer, eu escutei uma história de uma mulher que era espírita de berço, atuante, trabalhadora, sofreu um acidente muito grave e ela ficou entre a vida e a morte, com muito pouca chance de sobrevivência, e em desligamento, em desdobramento, no plano espiritual, mas ainda não desencarnada, ela recebeu muito acolhimento. Ela foi amorosamente acolhida, tratada no plano espiritual, mas não estava desencarnada. E lá no seu despertar, ela perguntou: Nossa, como eu estou sendo bem tratada, bem acolhida, o que eu fiz para merecer isso? E a espiritualidade falou para ela exatamente o que você não fez, porque o seu planejamento reencarnatório era mais dar do que receber. Então retorna e vai cumprir o seu planejamento espiritual. Então ela estava assim deslumbrada por estar recebendo, sendo tão assistida amorosamente, sendo cuidada, e aí fez a pergunta: o que eu fiz para merecer isso? E na verdade ela não merecia, mas a misericórdia, né, dos amigos espirituais a cuidaram, trataram bem para ela sentir o gosto do que é tratar bem e retornar e fazer a tarefa conforme ela tinha combinado. Só um parênteses. Acho que é o Perfeito, Robredo. muito bom. Robredo, por favor. Olha, é interessante, né? Inclusive, eu também gostei dessa comparação, né, que o Eduardo fez, que a acusação aí é da nossa consciência, mas eu ainda pergunto uma coisa: a dissipação dos bens, eu também levo em consideração a coisa mais importante que Deus nos deu, que é o tempo, né? E a gente, às vezes, dissipa o nosso tempo, né, com coisas inúteis, com coisas banais, com coisas que realmente não faz sentido. E eu faço essa pergunta direto no grupinho que a gente estuda, que eu sempre faço a pergunta: o que estamos fazendo em nosso benefício próprio? Quando eu falo em nosso benefício, explicando para eles, da nossa parte espiritual. Nós estamos tão ocupados com a parte material que quando sobra um tempinho, por exemplo, como este nosso, que é de uma hora e pouquinho,
a gente ainda faz uma forcinha para vir, como se fosse algo assim, Deus está precisando de mim e eu não estou precisando de Deus, né? Eu vou fazer essa caridade para Deus, né? Participar do grupo de estudo, né? É essa a ideia que eu tenho, né? E faz essa força. Gente, é uma bênção que ele está nos dando, é um complemento, eu diria até uma extra, para que a gente possa absorver esses ensinamentos e abrir esses caminhos. Porque quando eu li essas mensagens aqui, eu confesso, eu passei um olho de águia, né? Só passei rasante e não entendi nada. Mas agora, com a explicação do grupo, cada um falando alguma coisa, a gente vai pescando isso. E a pergunta que eu quis fazer para a turma, hoje eu posso levar essa resposta, que seria amanhã a nossa reunião. O que nós estamos fazendo no benefício de nós? Nós estamos perdendo tempo. Nós estamos dissipando os bens que Deus nos deu, que é o tempo. Aí vai chegar na idade que eu estou hoje e vou fazer o quê? Né? Aí vou reclamar do quê? Vou ter que pedir uma reencarnação? E quem me garante que essa reencarnação que eu pedi vai vir exatamente nesse ponto que eu estou agora? Né? Ninguém pode me garantir isso. Então, como se diz, dessa vez agora foi legal essa apresentação e até agora, nesse momento, essa explicação. Agradeço a vocês. Obrigado. Hein? Estamos só no versículo 1, hein, Robredo? Olha, muito bom, bem lembrado. Eu vou dar mais uma chave que eu acho que é interessante antes de passar para o Francesco. Porque se você olhar ali, ó, ele foi acusado perante ele. Qualquer um de nós, quando é acusado, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente fala, quem foi que me acusou? Quem é esse cara que me acusou? Eu quero saber quem foi que me acusou. Essa é a primeira coisa. Quando a gente não pergunta assim, não, isso aí não é. Quando a gente diz assim, não, essa acusação é mentira. Esse cara é um mentiroso. Estou fazendo nada disso. Ou a gente tenta se justificar. Não, sabe? Não é bem assim. Estou gastando um pouco, que eu perdi a cabeça nesse momento, mas eu tô tudo sob controle. Fica tranquilo. A gente quer se, ou a gente justifica, ou a gente quer saber quem foi, ou fala, não, isso é mentira. Não, que isso? Pode estar falando um negócio desse de mim. Então, como esse nosso irmão, ele não usou nenhuma dessas saídas que a gente normalmente costuma utilizar. Isso quando não é na empresa, a gente sempre. Na tua empresa, se alguém te acusa de alguma coisa, quem foi? Quem foi? Quem foi? Quero saber. Não, esse cara é mentiroso, não falou, tá falando verdade. Ou você vai tentar se justificar. Isso quando você não coloca a culpa no estagiário. Se tiver estagiário, é o estagiário que paga o pato, né? Sempre o estagiário paga o pato, né? Impressionante, né? Mas aqui não. Por isso que a ideia consciencial ela fica muito clara. Porque como é que eu vou querer me justificar? Como é que eu vou dizer que está mentindo? Como é que eu vou querer dizer que é outra pessoa? Como é que eu posso querer usar um subterfúgio contra uma coisa que eu tenho consciência que eu estou dissipando? Eu estou consciente que estou errado. Então houve uma acusação, mas essa acusação ela é tão sincera, eu estou sabendo. Nem vou poder dizer quem foi, porque é uma verdade absoluta, eu estou ciente. A minha consciência está dizendo que eu estou dissipando. Eu não vou poder querer me justificar, porque como é que eu vou me justificar contra a minha própria consciência? E não vou poder terceirizar e nem dar uma justificativa. Como é que eu vou justificar uma coisa que eu sinto internamente que eu estou fazendo isso, eu estou dissipando mesmo? Então, essa chave, eu falei, deixa primeiro vocês perceberem, que aí depois eu entrego a outra chave. Essa chave deixa muito claro, é uma atitude consciencial. Olha, caiu a ficha. Desculpa que essa expressão é uma expressão muito velha, né? Ou seja, nesse momento eu caí em si, pô, as coisas exatamente aquilo que o Guilherme pegou ao ponto crucial mesmo, que era lá da parábola dos talentos. Essas parábolas estão muito interligadas, estão muito interligadas. E é exatamente esse ponto. Então, ele foi acusado, mas ele não usou nenhuma das saídas que a gente normalmente utiliza. Por quê? Porque é uma coisa que a consciência dele mesmo, íntima, estava dizendo, pô, olha, realmente não tem.
Só que é preciso, está acontecendo. Não dá para justificar, não dá para saber quem foi, porque é a pura verdade. Quer dizer, é algo que me chamou muita atenção por ser uma coisa consciencial. Francesco, Então, eu cheguei à seguinte conclusão. Como você mesmo já falou no começo, quem o acusou? Não houve nenhuma manifestação dele fazendo pergunta mesmo. Quem me acusou? Né? Não houve essa pergunta, porque a consciência dele é que o acusou. Disse, olha, meu, nós sabemos que as leis estão escritas em nossas consciências. E ele, como chegou a um ponto em que extrapolou, né? Ele falou, peraí, eu tenho que parar, né? Porque não estou fazendo coisas erradas aqui, estou prejudicando outras pessoas. Então eu preciso de fazer uma reparação. Daí ele vai, como na parábola, ele vai e começa a reparar as ações que ele cometeu, né? E como nós fazemos no dia a dia também. Muitas vezes, não involuntariamente, mas voluntariamente mesmo, nós percebemos que fizemos algo errado e vamos lá, através de outras ações, procurando corrigir os nossos atos que nós percebemos que foram exagerados e extrapolaram e que prejudicaram outras pessoas. Então, nesse caso aí, da consciência desperta, é exatamente por essa razão que nós temos as leis já dentro de nossas consciências. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas chega um ponto em que nós acabamos tão envolvidos com o processo de vivência e de aproveitamento da situação em que nós estamos, nós esquecemos. Nós somos fiéis depositários de coisas que não são nossas, né? Daí que a gente fala de apropriação indébita, né? Nós estamos nos apropriando de coisas que não são nossas, são de todos. E nós estamos, de uma forma egoística, passando por cima disso, né? Não nos apercebendo. E quando nos apercebemos, não tem nem defesa, como você falou. Está liquidada a situação. Você já entendeu. Está errado. Nós estamos em expiações e provas ainda e temos aí não a obrigação, mas o dever de, uma vez reconhecido o nosso erro, fazer a reparação. E existem até aqueles casos em que muitos que foram condenados por seus próprios erros a fazer esta reparação, que vão, através da sua vivência, atenuando essa condenação através de atos positivos, reparando aqui, acolá, fazendo caridade, fazendo outra coisa, corrigindo muitas coisas que, do ponto de vista da consciência, estavam erradas, e as coisas vão se alinhando de uma tal maneira que nós apagamos esta acusação negativa sobre nossas cabeças, sobre nossas consciências. Então, por isso que ali diz assim, tendo recebido de Deus a posse temporária de diversos recursos e oportunidades, muitas vezes agimos como se fossem donos absolutos, que é um grande erro nosso, né? E é isso que estamos discutindo, que realmente nós vamos, nas nossas existências, atenuando os efeitos desses erros cometidos. Às vezes, como eu perfeito. falei, involuntariamente, porque a gente fala assim, pô, isso não pegou bem, pô, isso não está legal, então tem que... você vai ali se reeducando sua consciência, vai Sim. reeducando, vai colocando sua consciência numa nova trajetória, né? E isso vai abrindo a visão para outras coisas também, né? Como acontece aqui com o nosso personagem, que ele foi lá e reparou os seus erros, dando o quê? Dando vantagem. Não era dele, mas ele falou, não, agora eu tenho que dar Sim, vantagem para mas aqueles essa que eu parte a roubei, gente né? vai analisar mais adiante, né?
A gente vai falar um pouco mais adiante, né? Então aí Uhum. seria interessante a gente deixar exatamente quando chegar nesse versículo, né? Senão a gente Posso vai guardar colocar isso um aí, então? pouco, a Posso gente guardar É, um vai senão pouquinho? colocar um atropela. pouco adiante, né? Falou. Quer que lê o Vamos lá, 2 então. já? Quer que lê o 2? Por favor, hein? A gente vai Vamos fazer lá. alguns comentários sobre o 2. O 2 realmente ele vai ter bastante coisas para a gente É caminhar um pouco mais. interessante. Uhum. Então vamos lá. Eu uso sempre, a minha versão é o Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias, da editora FEB, tá? Eu sempre utilizo esse. Chamando-o, disse-lhe: Que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes mais administrar. Eu achei bem interessante essa questão aí do presta contas da tua administração. E eu fiquei pensando muito assim nos dias de hoje, né? Que o que a gente está administrando? Que eu, Márcia, estou administrando nessa minha oportunidade, nessa minha reencarnação. E que eu tenho que prestar contas a esse proprietário, que é Deus. Eu tenho que prestar contas do meu corpo físico, que é emprestado, da minha saúde física, da minha saúde mental, do meu trabalho, do meu talento, daquilo que eu me proponho a aprender. Então, ali ele está sendo convidado a prestar contas do que ele estava administrando, e eu me coloquei nessa posição que eu estou administrando. Eu estou prestando boas contas para Deus. Eu estou cuidando de tudo que me foi confiado nessa reencarnação. E eu fiquei analisando desta forma, porque uma hora a gente vai ter que prestar contas, né? O plantio, a colheita. Então, todos nós somos os administradores, qualquer um de nós. Por isso que o Eduardo perguntou: quem é o administrador? Qualquer um de nós. E nós estamos administrando a nossa reencarnação. Nós estamos dando conta? O que a gente pediu para administrar, a gente está dando conta ou a gente está falhando? E eu fiquei muito com essa reflexão. Bom, primeira pergunta que eu posso fazer aqui é o seguinte: houve justiça? Sim, houve justiça. Ele estava dissipando, presta conta da administração, pois não pode mais administrar, ou seja, ele não é mais administrador. Ou seja, a justiça foi apresentada, ou seja, existe justiça. Agora, só tem justiça aqui ou tem misericórdia? Qual foi o veredito? Presta contas da tua administração, pois não pode mais administrar. Esse presta contas da tua administração está exatamente sobre aquilo que o Robredo trabalhou. Existe um tempo aqui. Existe um tempo, ele foi acusado, a administração dele foi retirada e ele foi chamado a prestar contas. Esse chamado não é agora, esse chamado ele é algo que vai acontecer. É do tipo seguinte: você está administrando uma fazenda e tem lá uma série de recursos da fazenda que você administra e que você aloca pedaços dessa fazenda para diversos arrendatários. Esses arrendatários, então você tem um livro caixa, você sabe quem vai te pagar tanto de óleo, quem vai te pagar tanto de trigo, quem vai te pagar em boi, quem vai te pagar em milho, quem vai te pagar em arroz, porque você arrendou e você é o administrador daquela fazenda. Você tem um livro caixa. E o administrador da fazenda, o dono da fazenda, ele chega para você e fala: olha, você foi acusado e você não pode mais administrar. Sua administração ela está dissipando meus bens e você não sabe administrar. Eu estou retirando a sua administração. Porém, vá buscar os seus livros e apresente esses livros para mim. Os livros não estão ali na mesa. Você vai ter que buscar isso para apresentar, você vai ter que prestar contas. Você vai ter que buscar as coisas para poder apresentar. Então, existe
um tempo. Esse administrador, ele tem um determinado tempo. Tempo, inclusive, para que aqueles aos quais ele está administrando, e a gente vai ver aqui na parábola, que são aqueles que eram os arrendatários, um arrendatário de óleo, outro arrendatário de trigo, essas pessoas não sabem ainda que ele foi demitido. Ele não, por enquanto, ele foi comunicado. Olha, a justiça foi feita, você estava dissipando os valores e você foi sumariamente despedido. Só que ainda existe aí um tempo. E o que você vai fazer com esse tempo? É o que o Robredo trabalhou. O que você vai trabalhar com esse tempo? O que você vai fazer com esse tempo que você vai ter para ter a prestação de contas definitiva? Lembrando que a prestação de contas que ele se refere aqui é aquilo que a Márcia falou. Todos nós um dia vamos ser chamados à prestação de contas. Todos nós um dia retornaremos ao mundo espiritual e lá iremos ter que prestar contas sobre tudo aquilo que fizemos, sobre aquilo que nos foi confiado, sobre todos os meios que nos foram oferecidos para que a gente alcançasse os fins desejados. Os meios são tudo aquilo que Deus nos confia, para que a gente possa alcançar os fins desejados. Quais são os fins? A evolução moral e a evolução espiritual do espírito. Ou seja, as verdadeiras posses. Aquilo que nós vimos lá no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, nos itens 9 e 10. Quais são as nossas verdadeiras posses? Por isso que eu fui muito enfático em trabalhar naquilo primeiro, porque aquela é uma chave fundamental para você poder entender esse momento, esse tempo que você tem. E por isso que eu comecei trabalhando exatamente trazendo aquelas ideias de um EQM, de um sonho, de uma palavra de um amigo, de um texto que você lê e que enquadra mais ou menos sobre algumas situações que você está vivenciando e os resultados. Uma parábola, por exemplo, que você passa, pô, mas eu estou agindo exatamente como o rico insensato. Eu estou agindo exatamente como aquele que enterrou o talento. Eu estou agindo exatamente como aquele que pegou os bens e dissipou e está aí gastando adoidado. Parábola dos dois filhos. Ou seja, são muitos exemplos e sempre há ali um determinado tempo, que é o que o Robredo trabalhou. Você tem sempre um tempo. Esse é o recurso mais importante que o ser humano tem. É o recurso que ele inicia-se no momento em que você dá o primeiro grito ali no berço, que você sai e dá o primeiro grito, inicia-se o seu tempo. E você tem esse período entre o nascer e o morrer, que é esse interregno de tempo, para que você possa ali utilizar dos meios que lhe foram confiados para que você possa alcançar os fins desejados no seu projeto reencarnatório. Então, é interessante que ele, a justiça foi feita, mas abre-se a misericórdia divina oferecendo um tempo para reflexão e para que você possa ainda nesse tempo, antes da prestação de contas definitiva, ter ali uma oportunidade, um tempo para você ainda caindo em si, utilizando o que o Guilherme falou lá da parábola dos dois filhos, caindo em si, pô, ó, o que eu vou fazer? Inclusive, ele vai demonstrar que ele vai cair em si nos próximos versículos, quando ele fala: olha, tem força para cavar. Eu não sou capaz de mendigar, eu tenho vergonha de mendigar. Lembrando que, na época em que essa parábola foi contada, existia mendigos profissionais. Para você mendigar naquela época, você precisava ir em Roma e pedir a capa da mendicância. Os mendigos tinham que ter a capa da mendigância. Tudo que ele colocava na capa era de posse dele. Tanto que naquela passagem ali que você tem o cego de Jericó, que clamava por Jesus, quando Jesus para e manda chamar, o que que ele fala? O que que ele faz? A primeira coisa que ele faz, ele joga fora a capa, ele era mendigo profissional. Ele joga fora a capa e vai desnudo, ele vai de espírito aberto falar com Jesus.
Então, é outros pontos que a gente vai analisar quando a gente vai trabalhando com outras parábolas. Mas aqui chamando a atenção que todas as parábolas, todas as passagens, elas estão todas interligadas. E a gente não consegue entender uma passagem sem fazer interligações com todas as demais, sem juntar todo o conteúdo. Então, é interessante que a gente sempre tenha pelo menos uma ideia. Eu não estou falando aqui, decore o Novo Testamento, decore o Velho Testamento. Óbvio que o judeu, quando vai fazer lá aos 14 anos o Bar Mitzvah, ele praticamente decora, né? Pelo menos a Torá, né? Então, mas aqui não está ninguém pedindo para isso, mas que você tenha pelo menos uma leitura geral. Leitura geral, para você poder começar a fazer suas próprias ligações, para começar a caminhar. E utilize, nunca se esqueça, tudo que a gente fala aqui, a gente encontra chaves dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei o que lá. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre tendo isso em mente. Esse é o ponto que eu gostaria de comentar desse versículo. Existe um comentário de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, a lição de número 75, que tem como nome Administração. Dá conta da tua administração, comentário a Lucas 16:12. Eu vou ler rapidamente, só para que a gente não passe em branco. Na essência de cada homem, na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai e, simultaneamente, é administrador. Portanto, cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moureja. Mordomo no mundo não é somente aquele que encanece os cabelos à frente dos interesses coletivos, mas nas empresas públicas ou particulares, combatendo trincas mil a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. Vou até ler de novo. Cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna é autoridade, não a fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O tempo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimentos é valiosa. Essa é uma chave para nós. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. E encerrando, que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vale por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá, dá contas da tua administração. Emmanuel, Fonte Viva, capítulo 75, Administração. Antes de passar a palavra para o Francesco Samuel, por favor. O Francesco está com a mãozinha levantada desde a última vez, ele não abaixou. Então Não, vamos lá, Francesco. ela baixou, só que levantou de novo. Não, eu levantei de novo, mas pode falar, Samuel, eu ia passar para você mesmo. Não, só vou retornar em duas palavras, tanto no versículo 1 como no 2,
porque ele foi, é, no versículo 1 e 2 acusado. E depois, no versículo 1, ele foi acusado, em algumas traduções, ele foi denunciado. E no versículo 2 o que ouço? Aí, se é a minha consciência que me acusa, aí Deus onisciente, onipotente, ele já me ouve também, só de eu próprio me acusar? E o que você pensa sobre isso? Eu fiz a pergunta a vocês. Eu sei que os sonhos não são meus, ninguém rouba nem tira, né? Mas depois eu descobri, quer dizer, na doutrina espírita, eu vi que isso é a maior mentira do mundo. Então, assim, é, é, mas assim, quando você colocou, porque igualzinho todo mundo foi surpreendido que a acusação, que seria a nossa própria consciência, É é, um, é eu, uma, é uma das facetas. Aí agora você pegou uma outra faceta. É verdade, essa sua faceta também é verdadeira. Existe sim. Agora, você pergunta assim, a pergunta que você fez foi, que eu entendi foi o seguinte, mas Deus, ele ouve a nossa consciência ou os nossos pensamentos? E aí, a gente tem um capítulo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo que trabalha sobre a sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Pureza de coração é pureza de sentimento e pensamento. E a gente trabalha nesse capítulo uma parte em que nós trabalhamos ali sobre pecado, o pecado por pensamento. Kardec, inclusive, trabalha sobre isso lá no Livro dos Espíritos, falando que os nossos pensamentos, eles não estão ocultos a todos aquela nuvem de testemunhas que estão à nossa volta. Que tudo aquilo que nós pensamos, se a gente pensa, inclusive Kardec trabalha numa situação muito interessante, que quando você pensa em matar uma determinada pessoa, no mundo espiritual isso já aconteceu. Você plasma, você cria toda aquela situação e você comete realmente ali aquela situação. Então, os teus pensamentos, eles não estão ocultos nem a Deus e muito menos aos espíritos que se encontram um pouco mais avançados do que você. Óbvio que aqueles que se encontram, às vezes, na mesma condição de elevação espiritual, muitas vezes não conseguem ler os seus pensamentos. Mas aqueles que estão um pouco inferiores, os inferiores não conseguem, agora os superiores conseguem. Se você for analisar as obras de André Luiz, e você for analisar como André Luiz conversava com os seus benfeitores, principalmente ali começando em Nosso Lar, depois passando para o Nosso Lar, depois Mensageiros, depois uma outra obra que eu me esqueci agora, aí vem Obreiros da Vida Eterna, vem Libertação nos domínios da mediunidade. Né? Até nos domínios da mediunidade, tudo que ele tentava conversar com todos aqueles que eram as pessoas que eram os orientadores, ele perguntava, ele falava como qualquer um de nós, ele transmitia o seu pensamento como se ele estivesse falando no mundo espiritual. Já no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando ele está com Aulus, muitas vezes, enquanto ele pensava e elaborava o que ele iria perguntar, Aulus já captava esse pensamento e já ia dando a resposta. Tanto que todas as vezes que nós estudamos o livro Nos Domínios da Mediunidade, eu chamava a atenção. Olha, aqui já o Aulus está dizendo para o André Luiz: olha, você não precisa apenas falar, basta pensar, porque os pensamentos são para nós totalmente abertos, a gente capta esses pensamentos. Quando você vai para outra obra, que é o Ação e Reação, que é a próxima, e que ali aparece o irmão Alexandre, a conversa toda se dá por pensamento. Em mecanismos da mediunidade, então, nem se fala, é só por pensamento. Então, os pensamentos nunca estão ocultos, principalmente dos espíritos mais evoluídos, e que dirá a Deus, e que dirá a Jesus, e que dirá ao nosso anjo da guarda. Se você imagina que você está pensando alguma coisa e Deus não está sabendo, quanto otário seria teu Deus, né? Se ele é onisciente, então nem se fala. E todos esses espíritos,
Ora, os pensamentos para esses espíritos não há nada encoberto. Jesus mesmo disse no seu evangelho: não há nada encoberto que não vai ser revelado. Não há nada que foi dito nos quartos internos que não seja levado aos terraços, ou seja, que seja de comum a todo mundo, nos colocando muito claramente sobre isso. No próprio capítulo que fala sobre a sexta bem-aventurança, né, que é fala sobre bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, fala sobre pecado por adultério. Inclusive, Kardec abre uma chave de interpretação que o adultério, naquele sentido, naquela conjectura, não era só aquilo que hoje nós temos aqui como adultério entre homem e mulher, ou entre casais, vamos dizer assim. Que o adultério é tudo aquilo que você adultera, que você muda, que você tira a característica original e coloca ali uma característica adúltera, ou que adultera alguma coisa. Então, essa ideia do pensamento, ela também é um ponto que você pode analisar. Isso não era oculto, nem sequer do próprio anjo guardião dele, que poderia até estar ali ao lado dele e, nesse momento, dando uma cutucadinha. Por isso que eu falei, a gente pode receber essas informações não só em sonhos, não só por a presença de um anjo guardião ou de um amigo inspirado que te fala alguma coisa que faz você refletir sobre aquilo. Ou seja, você pode analisar em diversos aspectos. Eu estou apenas pegando um prisma, mas toda a parábola é como se fosse um diamante, ela tem múltiplas facetas. Uma outra faceta poderia ser essa, trabalhando com a linha de pensamentos. É uma outra faceta. Interessante, gostei. Não sei se ajudou alguma coisa com o que eu falei. Francesco, Vamos lá. É, a gente falou sobre essa questão da ação em movimento, né? Eu lembro que Jesus falou assim: olha, atentai bem para o que pensais, porque à medida em que vocês pensam, as coisas já estão acontecendo. Se você pensou em pecar, você já pecou. Então, era uma advertência firme dele, né? Em relação à força do pensamento. Porque ele dizia que, na medida em que nós pensamos, já colocamos em movimento todas as energias para aquilo acontecer. E se aquela coisa era mal intencionada, então nós já havíamos pecado. Isso já estava em movimento. Você falou da consciência, e se Deus consegue detectar os nossos pensamentos, é claro que consegue o tempo todo. Nós não estamos aqui de graça, né? Nós estamos aqui justamente numa posição concedida por Ele. E o que nos é dado, né, como propriedade provisória, né, é da nossa responsabilidade. Tudo é da nossa responsabilidade. Porque nós, lá atrás, apesar de não nos lembrarmos, nós assumimos compromissos. Nossas consciências estão compromissadas. Como é que a gente consegue executar o plano? À medida em que nós vamos colocando em ação os nossos movimentos em prol daquilo que nós nos comprometemos, nós estamos realizando o que nós prometemos que íamos realizar. Somos devedores, então. Somos devedores. E se nós não fizermos o que prometemos que íamos fazer, nós estamos aí em débito com o proprietário, que é ele, né? Que nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui e de cumprirmos com essa missão que nós nos atribuímos. Não foi ele, foi nós que nos atribuímos essas obrigações. E essas obrigações, apesar da forma limitada, né, da nossa consciência, nós temos aí
como já falei anteriormente, as leis a nos iluminar o caminho. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos quanto podemos gastar daquilo que nos foi concedido por Ele. Tanto é que é dito aqui no capítulo 16 o seguinte, que assim como Ele nos dá, isso falando objetivamente da questão de bens, né? Diz, assim como Ele nos dá os bens, os valores para podermos cumprirmos com as nossas missões, Ele também retira. Se nós não conseguimos cumprir com a nossa obrigação, se nós não formos fiéis naquilo que somos depositados, né? Falhamos. Então, ele nos tira a função. Deixamos de ser mordomos para ser servos, né? Voltamos à posição inferior. Agora, como você comentou atrás, a misericórdia divina, ela nos dá sempre um sursi, né? Com relação aos crimes cometidos, né? Nós não somos condenados, né? Nós somos admoestados, né? Pela nossa posição equivocada, e se mudamos o nosso comportamento, nós, como foi dito também anteriormente, fazemos as ações atenuantes. Vamos atenuando essas coisas, vamos modificando o nosso rumo. Nós somos, na Perfeito. realidade, os senhores dessa caminhada. O tempo todo, como mordomos, fomos demitidos. Seremos demitidos se não cumprirmos com aquilo que prometemos. Mas não será tirado de nós a oportunidade de continuar trabalhando. Nós trabalharemos e teremos ainda a oportunidade de evoluir. Isso não nos é tirado. O tempo todo nos Perfeito. é concedido. A Patrícia, ela colocou aqui, né, muito bem comentado, os pensamentos têm muita força, tanto para o bem quanto para o mal. Muito obrigado pelo comentário. Ah, a gente está chegando praticamente ao final, eu acho que não dá para a gente abrir o versículo do número 3. O administrador disse a si mesmo, que faremos, o que farei, já que meu senhor está tirando de minha administração? Não sou capaz de cavar, tenho vergonha de mendigar. A gente vai trabalhar com isso no nosso próximo encontro, mas o que é importante que a gente guarde até aqui é que agora exatamente aquilo que o nosso irmão Robredo trabalhou há um tempo. Ou seja, você foi chamado à prestação de contas. Só que aqui foi dado um tempo. E você então vai ter que buscar esses livros. E o que que você vai fazer com esse tempo que você tem? Como você vai trabalhar com esse tempo? O que que você vai analisar consigo próprio? Esse é o que a gente, na próxima semana, vai trabalhar, porque ele mesmo, o próprio administrador, vai reconhecer deficiências nele. E ele vai pensar como que ele vai agir. Agir de uma maneira que, para a grande maioria de nós, a, a gente vai olhar e vai falar: esse negócio aqui, esse cara é um espertalhão, esse cara é um velhaco. Mas eu queria que a gente fosse meditando durante esses dias e veja a atitude que ele fez. E veja se não é a atitude que a gente faz comumente. Vamos pensar um pouco durante a semana. Quantas vezes a gente não faz uma coisa, a gente não faz. A grande maioria de nós, vai. A gente faz o bem, a gente faz o bem falando assim: puxa vida, fazendo isso, quem sabe eu vou para nosso lar. Quem sabe eu vou para um lugar um pouquinho melhor. Quem sabe eu consigo uma condição um pouco melhor. Faz. Faz isso constantemente. Faz isso constantemente. E por isso que a gente é administrador da injustiça. A gente vai falar um pouco sobre isso semana que vem. Porque essa expressão é uma expressão bem interessante, né? Administradores da injustiça. Né? A gente vai falar um pouco sobre isso a semana que vem, porque tudo que nos é confiado chegou até a gente, mas como é que a gente ganhou? Como é que a gente recebeu isso, né? Como é que isso chegou até a gente?
Quantas vezes a gente não montou um cavalão aí e foi cortando a cabeça de um monte de gente e tomou conta, espoliou cidades inteiras, meteu fogo em cidade. Nosso passado é um passado complicado. E para a gente ter uma noção de como a misericórdia é enorme e como ela cobre a multidão de pecados. Essa parábola vai trabalhar exatamente sobre misericórdia e justiça. Por isso que eu quis chamar a atenção nesse segundo versículo, que a justiça foi feita, gente. Ele tirou a administração. Ele não é mais administrador. Ou seja, o senhor rico, simbolizando Deus ou Jesus, tirou a administração dele. Ele está demitido. Fim. Ele está demitido. Mas há um tempo. Há um tempo. A misericórdia entra. A justiça foi implacável. Não. Não, você não pode mais administrar. Você está dissipando bens, você foi demitido. Mas há a misericórdia entra agora. E o que você vai fazer nesse tempo em que a misericórdia te abre a oportunidade? O que você vai proporcionar? E por que você vai fazer isso? Qual o teu interesse? E por que você vai ser depois bom? Dicas importantes. Tudo que existe no mundo de bens materiais é de Deus. Não existe, guarde isso, não existe a menor possibilidade de você subtrair alguma coisa de Deus. É impossível. É uma lei física, inclusive. Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Lavoisier. É impossível no universo você subtrair alguma coisa de Deus. Portanto, se você pegar você roubar de alguém, ó, vou chegar, eu vou lá no Samuel, eu roubei o dinheiro do Samuel. Se Deus decidir que vai devolver o dinheiro para Samuel, Samuel ganha na loteria. Não tem como. É impossível. Tudo que você acha que você está tirando, você está fazendo impropriação indébita. Só isso. Mas Deus pode, e Deus, os recursos de Deus são infinitos. É infinitos. Todos os recursos de Deus são infinitos. E a sua misericórdia também é infinita. Guilherme, Oi, Eduardo. Eu acho que nessa nossa prosa de hoje, nós falamos bastante aqui sobre a administração desses recursos, né, que nos são emprestados. E o Roberto, logo no início, falou da administração do tempo, né? E a gente falou também de conta e de tempo. Falamos muitas vezes de conta e tempo. E eu me lembrei de uma poesia, e se vocês me permitem, eu falar essa poesia para que a gente possa também pegar alguma inspiração como dever de casa, como você mesmo sugeriu para a próxima semana. Se vocês me permitissem, eu gostaria de falar essa poesia que se chama Conta e Tempo, do Frei Antônio das Chagas, que viveu aqui no Brasil no século XVIII, e ela fala assim: Deus pede estrita conta do meu tempo. Vou ter que do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar em tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Para dar a minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Hoje quero dar-lhe conta, mas não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gastes vosso tempo em passatempo. Fazei, enquanto é tempo, a sua conta, pois eu gastei sem conta tanto tempo. E aqueles que sem conta gastam tempo, quando chegar o tempo de prestarem conta, vão chorar como eu chorei, por não ter tempo. Fica aí a dica, depois eu passo, Márcia, para você essa poesia, Conta e Tempo. passe sim. O Por canal fica aberto favor. no final de semana Isso. e publica pra gente. Muito É, bonita a poesia. essa poesia é minha mãe, a minha mãe, que é a fada de luz na minha vida, na música e na poesia. Hum,
ela falava essa poesia muitas vezes. E de tanto ouvir essa poesia, eu resolvi musicá-la. Então eu vou mandar a poesia e vou botar, eu vou levar, mandar também a música, a melodia que eu coloquei nessa poesia, para gente ficar, para ficar reverberando na nossa alma essa conta que a gente tem que prestar do nosso tempo, né? Roberto, assim que você falou, me lembrei logo, rapaz. Conta e tempo. Eu passo para você, Muito bom. Tamás. Muito obrigado, gente. Bom, nós estamos ali nos momentos finais e queria agradecer a presença de todos. Lembro que a gente só consegue fazer um estudo de NEP realmente com a ajuda de todos. Todo mundo que sempre puder trazer alguma coisa, trazer algum texto, comentar alguma coisa, sinta-se à vontade. Sempre tem ali o seu tempo para tempo importante, né? Para todo mundo falar, para todo mundo comentar. E daqui 15 dias a gente vai voltar e vamos comentar a partir do versículo 16:3, onde agora a gente vai ver o que o nosso irmão, que já está demitido, a justiça foi feita, e que agora ele tem um tempo em que ele vai ter que fazer essa prestação de contas, e que aqueles aos quais ele está administrando ainda não sabem que ele está demitido, o que que ele vai fazer? Qual será o fardo que ele vai aliviar no ombro dos seus irmãos? Fica o convite para a semana que vem. Muito bom, Quem muito pode bom. fazer para nós a prece de encerramento, por favor? Apesar da gente já E ter falando, tido quase que um encerramento maravilhoso, que foi é, esse essa a essa poesia. poesia foi linda, 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 linda. Falando em convite para daqui 15 dias para nossa aula, quero estender aqui o convite também para vocês, que quinzenalmente a gente também faz parte do NEP Emmanuel. Quem quiser participar, fala comigo, eu acrescento lá, também é quinzenal. Às sextas-feiras, às 20 horas, um estudo bem profundo. Também, se alguém tiver vontade de acompanhar, fala que eu adiciono lá no grupo, tá? Eu estendo o convite nosso para eles e estendo deles aqui para nós. A gente estuda o Evangelho de Obrigada. João, a gente. E o Evangelho de João lá é estudado que nem aqui. O máximo que dá é 2 versículos. Realmente é muito difícil a gente avançar mais do que dois. Às vezes dá para fazer 3, mas é muito difícil porque a gente, e como vocês viram, né, a gente explora algumas facetas, às vezes uma ou duas facetas. Isso é um diamante. Tem tantas faces que a gente às vezes não consegue nem sequer ainda. Algumas delas ainda estão longes. A gente ainda vai ter muito tempo ainda. O Evangelho é um manancial inesgotável, é inesgotável. Quanto mais a gente for evoluindo, moral e intelectualmente, a gente vai vendo faces que a gente não via antes. E a gente vai cada vez explorando essas faces mais profundamente. Quem pode fazer para a gente encerramento, por favor? Não vou E tomar mais lá, tempo, não. só mais uma informação, e lá é engraçado que todo mundo traz uma versão, né, do seu entendimento, 8 pessoas, 9 pessoas falando, cada um entendeu aquele versículo de uma forma. Aí vem o Saulo e traz uma outra versão que ninguém pensou, que ninguém imaginava, que ninguém nem sonhou que poderia ser uma versão daquele versículo, e aí aquilo fica reverberando na sua cabeça a semana inteira. Mas por que que eu não pensei nisso antes? É assim mesmo. Eu vou fazer a prece final. Saindo de uma gripe bem forte. Obrigado, Deus, Senhor de nossas vidas, Jesus, nosso mestre, nosso irmão querido, a quem agradecemos por tantos ensinamentos, a espiritualidade amiga, nossos mentores e anjos da guarda individuais, ao mentor espiritual deste estudo, nosso muito obrigado por toda a inspiração, por toda a dedicação e direção dos nossos estudos, para que ele transcorresse da melhor maneira possível. O nosso agradecimento, nós estamos sempre com os nossos corações cheios de alegria por fazermos parte desse grupo de estudo, para que a gente possa caminhar
cada um no seu tempo, cada um interiorizando os seus ensinamentos no seu tempo e evoluindo de acordo com a sua disciplina, de acordo com a sua coragem, de acordo com aquilo que vai pondo em prática para evoluir nessa caminhada. Pedimos então a permissão para a gente poder encerrar os estudos dessa noite, para a gente voltar daqui 15 dias, todos juntos, unidos, no mesmo coração e no mesmo sentimento. Muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus e graças ao nosso Mestre Jesus.